Ok. Ahn, Bom, nós vamos voltar ao nosso estudo em Tiago. E nós hoje vamos para o capítulo 4, versos 11 e 12. Eu lembro quando eu me mudei para Santa Catarina, nós fomos para um ponto missionário. Nosso chamado ali naquela ocasião era para plantar uma igreja naquele ponto. Era uma vila afastada, assim, uns 13, 15 quilômetros de chão, assim, né, sem asfalto, que a gente tinha aqui para essa vila. Foi uma enorme experiência. A gente passou 8 anos lá e, graças a Deus, houve uma igreja. A gente comprou um terreno mais para o centro da cidade, a igreja foi construída e tal. E a gente tem muita história ali do Sul, né? Muitas boas histórias, outras nem tanto. Mas logo que a gente chegou, a gente foi impactado com uma situação. A gente chegou e os irmãos ali, eles nunca tinham recebido um pastor assim para cuidar deles, né? Era um pequeno projeto missionário. E eles alugaram uma casa em cima de uma farmácia e a gente chegou lá com os nossos móveis, tudo, né? O caminhão ali parou na frente da farmácia para descer as coisas. Quando a gente chegou na casa, até para eu que sou baixinho, o teto era baixo, assim, ó, e não cabia os nossos móveis. E aí, assim, não tinha condições, não dava para montar nada lá, né? Alguns irmãos aqui certamente iam andar assim na casa, né? E aí a gente saiu e saímos andando na rua, procurando alguma casa, algum lugar, né, alguma imobiliária. E era um sol, assim, aquele dia estava bem quente, a gente andou o dia inteiro, não conseguimos nada. E uma moça me parou na rua, ela lembrou de mim, ela tinha ido à igreja no dia que eu antes tinha ido pregar, para que eles me conhecessem. E ela perguntou, né, como é que estava e tal. Eu falei, eu estou procurando casa. Ela falou, não, meu sogro acabou de... O inquilino do meu sogro acabou de sair, saiu hoje. A casa está vazia. Aí Deus cuidou, a gente correu para lá, né? Que bênção, Deus sempre cuidando dos detalhes. Mas quando a gente chegou na casa, era uma bagunça, assim. As paredes amarelas, sabe? O teto azul. Teto azul, já viu isso? É, o céu. Mas não parecia muito o céu, não. Se o céu é daquele jeito. E eu lembro que a gente teve que, assim, no outro dia, juntamos todas as coisas no meio da sala, no meio da cozinha, e no outro dia a gente foi comprar tinta para pintar. E tinha muita coisa para resolver. E a gente passou umas 2 semanas, eu, a Dani, meu sogro e minha sogra, pintando e ajustando a casa. Depois até que ficou boazinha. Deu jeito. Não deixei o teto azul. Mas foi uma boa experiência. Mas aquilo, eu lembro que logo em seguida a gente estava numa ocasião, numa escola dominical, e uma professora falava nessa linguagem, numa analogia para as crianças, do coração, do nosso coração sendo uma casa para Jesus morar. E ela perguntou, né? Se Jesus entrasse na casa do teu coração, ele ia se assustar com as coisas que vê lá? Que cores ele ia ver no teto? E isso foi bem marcante, né? Se a gente pensar, usando essa analogia que a gente vem aprendendo desde a nossa caminhada, se você cresceu na igreja, provavelmente você ouviu esse tipo de analogia também. Se Jesus abrisse a porta do teu coração, que cores ele ia encontrar lá? Que bagunça ele ia encontrar nessa casinha? Bom, a carta de Tiago, ele fala de um monte de bagunça do nosso coração. E a gente vem aprendendo bastante coisa até aqui. Eu tenho certeza que se você é pecador como eu, você, toda vez que a gente tratou de alguma coisa, pelo menos um ponto você pegou e falou, não, isso precisa mudar no meu coração. E eu acho que hoje não vai ser diferente. Aqui no capítulo 4, verso 11 e 12,
O texto diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas sim juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Curto e direto. É isso. Ele começa ali dizendo: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Veja, o que a gente precisa aprender quando o Tiago coloca essa frase aqui diante de nós é que ele não está falando realmente de um problema da fala, ele não está falando de um problema do vocabulário, não é um problema de comunicação. O que Tiago fala aqui é de um problema do coração. É algo que acontece antes de se expressar em palavra. E, infelizmente, essa é a nossa tendência. Apesar da gente receber a palavra de Deus, que fala de um Deus que olha para nós com misericórdia, que vê a nossa necessidade, a nossa imperfeição, os nossos pecados, e olhando para os nossos pecados ainda vem com seu amor, com a sua graça, com compaixão e nos salva. Apesar de toda essa mensagem, nós ainda somos capazes de ter um coração cheio de crítica para aqueles que estão ao nosso redor. Se nós fôssemos avaliar como Deus nos olha e quanta misericórdia Ele tem para olhar para nós, não faz sentido que a gente responda da maneira como às vezes a gente responde, quando a gente olha para fora de nós. Por isso é que Tiago diz, irmãos, e ele sabe que isso é uma coisa séria, não faleis mal uns dos outros. E talvez haja alguns lugares em que isso é feito, né? O primeiro lugar é o terreno do teu coração. Você fala mal do teu irmão para você. Você observa, você olha os defeitos, você olha o pecado, você olha alguma coisa que você desgosta, às vezes até o jeito de vestir, e você alimenta o seu coração com esse pensamento em relação ao seu irmão. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Outro lugar que talvez você fale mal para o seu irmão é para ele. Mas fala mal mesmo, daquele jeito grosseiro, daquele jeito que, supondo ser honesto e verdadeiro, ou supondo talvez até tentar ajudá-lo em um amadurecimento, fala de forma descuidada, de forma pesada, de forma agressiva e julgando muitas coisas sem agir com aquela compaixão e misericórdia que nós recebemos. Vocês lembram daquela parábola do homem que devia grande quantia e que foi perdoado, e aquele que devia um pouco para ele não perdoou. E depois aquele a quem ele devia soube dessa situação, finalmente colocou ele na prisão e colocou ele numa situação impossível de resolver. E isso ilustra para nós o que às vezes acontece. A gente recebe uma quantia gigantesca de misericórdia, de graça, de compaixão da parte do Senhor, mas na hora de tratar com aqueles que fazem menos do que nós fazemos diante de Deus, para nós, a gente deixa de agir com a misericórdia, graça e compaixão com essa pessoa. Então, eu já falei para vocês, volto a repetir, quantos casamentos eu vi sendo destruídos pela forma como um tratava o outro, falava com o outro e criticava os defeitos do outro. Quantas amizades foram destruídas, quantos relacionamentos entre pais e filhos. Há pais que agem com tamanha dureza
que esquecem que eles são agentes da parte de Deus para representar o próprio Senhor e o amor do Senhor diante dos seus filhos. E às vezes falta compaixão. Veja, eu não estou dizendo que o pai tem que ser mole com o filho, não, porque Deus também não é mole com a gente. Quando ele precisa disciplinar, ele disciplina. Mas ainda quando Deus disciplina, ele disciplina carregado de misericórdia, de amor, de compaixão, de zelo. E é esse tipo de disciplina que a gente precisa direcionar aos nossos filhos. Mas há um terceiro lugar onde nós podemos falar mal dos nossos irmãos, e é quando nós falamos para outros. E aí a gente levanta esse tipo de pecado entre nós. E por que que nós somos tentados a essa inclinação de falar mal para outros? Bom, eu posso dizer que, primeiro, porque a gente tem muito material. Porque se você vive no meio de pecadores, você vai enxergar pecado em todo lado, horas. Você vai enxergar erro para onde você olhar, é claro. Nós todos falhamos, nós todos somos pecadores e todos os dias e todas as semanas nós damos evidências empíricas de que somos pecadores, de que somos imperfeitos, de que erramos pecamos diante do Senhor. Então há muito material se a gente procurar, e esse material talvez gere uma tentação de falar da fraqueza e do pecado para outras pessoas. Mas há outro motivo também, porque às vezes é mais fácil julgar do que ter misericórdia. Então é mais fácil ficar longe e expressando ali o que você desgosta naqueles, do que você realmente caminhar e agir ali em termos de ajudar, em se compadecer, a dar força, a suportar o irmão para que ele vença aquela dificuldade. É mais fácil olhar de fora e criticar. É mais fácil olhar de fora e apontar do que caminhar junto e fazer com que o amor do Senhor seja realmente derramado a todo custo. E agora, há um outro motivo também, porque você concorda comigo que há um sentido em que o pecado do orgulho atinge todos nós? Nós somos tentados a pensar que somos mais justos do que realmente somos, mais sábios do que realmente somos, mais capazes do que realmente somos, menos necessitados do que nós realmente somos. Então, quando nós falamos mal do outro, geralmente é porque nós não olhamos ou não queremos ver esse mal em nós mesmos. Quando o Senhor Jesus diz que para tirar a trave, aliás, o cisco do olho do meu irmão, eu preciso às vezes tirar a trave do meu próprio olho. Então veja, nós nos sentimos, e essa é a tentação, de nos sentir superiores a tal pessoa. Porque não é possível que você fale mal no seu coração de outra pessoa sem que você se sinta superior a ela. Então Tiago diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Porque pela forma como nós agimos, nós estamos esquecendo que Deus, pela sua graça soberana, Ele agiu com misericórdia sobre nós para que nós agíssemos com misericórdia sobre os outros também. E Ele me tira da cadeira do meu próprio reino para que Ele seja o rei nesse lugar. Não faleis mal uns dos outros. Como eu falei, não é um problema de fala, não é um problema de vocabulário, é um problema do coração. Agora, o que Tiago diz a seguir é o seguinte, verso 11. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, e sim juiz. Há algumas coisas que precisamos examinar aqui. De que lei Tiago está falando? Talvez seja uma coisa a se pensar, porque
geralmente a gente pensa assim na lei como um todo, ou no Antigo Testamento. Eu acredito que, em certo sentido, o Tiago está falando disso, mas ele afunila a ideia para outra questão. No capítulo 2, anteriormente, verso 8, ele diz assim: Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então veja que quando o Tiago fala da lei anteriormente, ele fala da lei régia. Qual que é a lei régia? A lei régia é o resumo que Jesus nos traz sobre toda a lei de Deus. Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a nossa força, com toda a alma, com a nossa mente. Amar a Deus. E a segunda, semelhante a essa, é amar ao próximo como a ti mesmo. É dessa lei que Tiago fala. É da lei do amor. É da lei que revela o chamado que Deus coloca sobre todos nós de sermos um para o outro, um canal desse amor que vem do alto. A Bíblia diz que Deus derrama sobre nós o seu amor, e a linguagem que o texto traz é como um balde derramado sobre a nossa cabeça. Então, se ele derrama tanto amor sobre nós, esse amor precisa sair desse balde e espalhar para fora de nós. Nós temos amor demais para espalhar. E essa se torna, de fato, a identidade do povo de Deus. O que deveria ser a identidade do povo de Deus? Quando, então, alguém se volta para o Senhor? Olha, ele tem que ser conhecido pelo amor. Essa é a identidade. Isso é que marca o povo de Deus. É por isso que João diz na sua carta: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele quebra tanto um quanto o outro mandamento. Em Romanos, Paulo diz: se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja, um novo paradigma, um novo caminho, o chamado de Deus para a nossa vida de serviço é o chamado do amor um para com o outro. Isso não significa que você não possa segurar o espelho da palavra de Deus diante do seu irmão e mostrar quando há um erro. Claro que você pode, você deve. Deus nos chama a isso, porque nós fazemos isso por amor. Mas quando fazemos isso por amor e com amor, nós fazemos também carregados de compaixão, de misericórdia, de zelo, reconhecendo que os mesmos pecados que eu posso ver no outro, eu posso encontrar em mim. Ou talvez eu já tivesse encontrado em mim anteriormente, ou então vou encontrar algum dia. Então não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Ainda que eu reconheça que o outro erra, ainda que eu reconheça que o outro falhe, e ainda que Deus me chame a exortar o outro, eu devo fazer isso na base da auto-humilhação, do reconhecimento da minha própria necessidade e do reconhecimento que sem a graça de Deus eu jamais poderia nem ao menos perceber esse tipo de pecado. É Deus agindo com a sua graça sobre mim e é Deus que pode agir com a sua graça sobre o outro também. Talvez você seja muito crítico quando olha para as pessoas e seja crítico de forma errada. Talvez te incomode as coisas, talvez te incomode o jeito de falar, o acento, o acento, o sotaque que a pessoa tem, o jeito de vestir te incomoda. E você vai criando essas coisas no seu coração. Olha, eu já fui muito crítico. Eu não tinha muita sensibilidade para aqueles que tinham uma visão teológica diferente da minha. Eu não tinha muita paciência com quem não tinha uma visão teológica como eu tinha. E aí, com isso, eu acabava julgando as pessoas, às vezes, como inferiores no meu coração, porque não conheciam o que eu conhecia, não pensavam do jeito que eu pensava.
E Deus me quebrou de um jeito que, num dos momentos mais angustiantes do meu ministério, Ele colocou exatamente pessoas que pensavam muito diferente de mim, em termos teológicos, para servir como pastores para a minha vida. Eu me lembro numa ocasião que um pastor luterano, a gente tinha muita coisa que não batia em termos de pensamento teológico, mas um pastor luterano foi assim um instrumento pastoral de Deus para um dos momentos mais críticos da minha vida. E Deus me mostrou que coisas que são secundárias devem sempre permanecer secundárias. O que nos une são maiores do que as coisas secundárias. E com isso, então, foi que Deus foi me colocando em outros lugares. Aí, quando Ele me mandou para São Paulo, me colocou no centro de São Paulo, num projeto de plantação de igreja que era impossível ser realizado se eu não me comunicasse com outras igrejas cristãs que tinham uma visão muito diferente da que eu vinha carregando. E eu tive que ter o meu coração aberto pelo Senhor para lidar com todas essas diferenças e juntar forças no trabalho que a gente estava realizando juntos. Porque aquilo que nos unia era maior do que aquilo que nos dividia. Mas isso levou tempo e anos para eu aprender. E o fato de eu ter pecado nesse sentido e ter trazido, às vezes, problemas ao redor, às vezes até falado mal de certos irmãos, isso me faz voltar atrás, e eu já pedi perdão muitas vezes. E continuo pedindo perdão a Deus se isso acontece, mas isso me faz voltar atrás quando eu penso alguma coisa do irmão, ou quando eu vejo algum irmão falando alguma coisa de outro. Eu falo, não, peraí, há coisas que nos unem que são maiores do que as nossas diferenças. E a gente precisa trabalhar essas diferenças. A gente crescer junto e amadurecer no Senhor. Então, quando você fala mal do seu irmão, conforme diz o texto aqui, você está desprezando a lei do amor. Você está desprezando a lei do Senhor. Você está dizendo que, de alguma maneira, você não concorda com essa lei. E, de alguma maneira, o seu jeito de tratar aquela situação é melhor que o jeito de Deus. De que, de alguma maneira, você encontrou uma forma mais rápida, mais direta, mais fácil de fazer os outros amadurecerem do que o meio que Deus tem para fazer no seu cuidado, no seu carinho, na condução que Ele tem para a vida de cada um. Você achou um atalho e você vai agir com esse atalho porque você acha que é o juiz. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tiago diz aqui, um só é legislador e juiz, e não é você. Um só é legislador e juiz. E não sou eu, e nem é você. Esse é aquele que pode fazer perecer, e esse é aquele que vai levantar também. Esse é o Senhor. Eu quero te tirar uma coisa da frente aqui, para você não achar que um dia, quando eu ensinar outra coisa, vai haver alguma contradição. Veja, a Bíblia não nos proíbe fazer um julgamento. É só para deixar claro isso, porque às vezes a gente usa a palavra juízo em vários sentidos. Jesus mesmo não nos proíbe julgar o outro, mas ele, quando ele diz para julgar, ele fala, olha, saiba que à medida que você julgar, você será julgado. Então, quando fizer isso, primeiro, o que você tem que fazer? Olha para si mesmo, tira a trave do seu olho e tal, e então julgue. Mas o julgar ali não é de você julgar com crítica, com maldade, mas você estabelecer o que é certo e o que é errado e então caminhar com aquela pessoa e levantar aquela pessoa na graça, na compaixão, no zelo e na direção, orientação da palavra de Deus. Agindo como embaixador do verdadeiro juiz, que é o Senhor. Mas não como aquele que se coloca na posição do juiz e determina do jeito certo, da forma certa ou do seu jeito que você tem que fazer a coisa. Não, isso é da parte do Senhor. Um só é legislador e juiz. E ele pergunta, Tiago, tu, porém, quem és que julga o próximo?
Aquele que julga o próximo, ele faz isso porque ele derrama eu vou colocar de outra forma. Por que a gente faz essas coisas? Essas coisas acontecem porque começa na raiz do nosso problema. Se você lembra de Gênesis 3, a primeira ocasião em que o pecado é registrado na Escritura, qual que é a raiz daquele pecado? Qual que era a tentação daquele pecado? É para que você, ou Eva no caso, né, se colocasse no lugar de Deus. Assumisse uma posição de autoridade tal como Deus tinha. Essa é a raiz, no DNA do pecado está esse desejo ali encrostado de você se tornar como Deus, de você dirigir a sua própria história, definir a sua própria regra, definir o que vai acontecer, como vai acontecer, quando vai acontecer, você definir o que o outro tem que ser, o que o outro tem que fazer, tudo isso está ali amarrado ao que é central no pecado, que é o desejo de nós nos colocarmos na posição de Deus. É por isso que Tiago nos lembra que não, você não é juiz. Um só é juiz. Um só é Senhor sobre a vida. Um só é que determina aquilo que é certo e é errado. E não é você. Um só é que determina o que é melhor e o que é pior. E não é você. E um só é que vai determinar quem será salvo ou quem ele vai fazer perecer. E não é você. Então, isso batalha contra o centro do nosso pecado, que é a tentativa de nós nos colocarmos no lugar do próprio Deus. Agora, nós celebramos a glória da multifacetada graça de Deus que se manifesta na vida de dezenas de pessoas e tal, e nós cantamos isso, mas às vezes nós não estamos dispostos a viver com toda essa diferença, não é? A gente olha para a forma como Deus toca na vida de um, toca na vida do outro, e a gente olha para aqueles quadros missionários, quantas pessoas sendo salvas, amém, a gente louva por isso, mas no dia a dia, na vida como igreja, talvez a gente não goste muito das diferenças. E aí você não sabe lidar com aquele que é diferente de você no jeito, você não sabe lidar com aquele que veste diferente, você não sabe lidar com aquele que fala diferente. E deixa, então, de agir conforme o Senhor nos chamou a agir. O grande exemplo que nós temos é o nosso próprio Salvador. Ele andava com pessoas que você não gostaria de andar. Ele falava e sentava e comia com pessoas que talvez você tivesse constrangimento de sentar, falar, comer. Ele ia até pessoas que você geralmente não vai. E ele ia por quê? Porque ele ia manifestar o seu amor. Porque ele ia agir como um instrumento da graça na vida dessas pessoas. E quem é que ficava de fora? Aqueles que criticavam. E aqueles que criticavam estavam lá, apontando o dedo, falando, mas Jesus fez isso, mas Jesus fez aquilo, viu a vida daquele lá, viu a vida daquele lá. Então, assim, onde é que eu quero estar nessa história toda? Naquele que aponta entre o grupo dos fariseus, ou naquele que vive a experiência do amor, que recebe e espalha? Naquele que sabe viver com as diferenças daquilo que não é essencial, daquele que sabe esperar Deus agindo bondosamente na vida de alguém até que essa pessoa alcance a maturidade. Porque se você não percebeu, há tempo diferente para tudo e para todos. Alguns crescem em maturidade mais facilmente em alguns aspectos, em outros não. Outros vão caminhar mais facilmente para esse rumo de maturidade, e às vezes você não. E Deus vai agir com toda a sua graça nessas múltiplas histórias diferentes para transformar a vida de todos nós. E no meio disso, o que Ele me chama a fazer? A ser um instrumento do Senhor e agir com amor. Agir com graça, com paciência, com compaixão, com zelo
modulando minha fala, modulando meu jeito, ajustando para que aquela pessoa então seja tocada pela graça do Senhor. E não criticando no meu coração, ou criticando diretamente de forma maldosa para ela, ou então fazendo isso, pior ainda, para outras pessoas. Provérbios diz que há algumas coisas que Deus detesta e a sétima ele abomina. Sabe qual é a sétima? Aquele que gera confusão entre os irmãos. Uau! O Senhor abomina. Então isso é muito sério. E Tiago, ele traz as sementes dessa ideia quando ele diz: não faleis mal uns dos outros. Você primeiro precisa reconhecer o quanto é necessitado da graça, o quanto continua sendo necessitado da graça, tanto hoje quanto foi no primeiro dia em que você creu. E porque você recebeu desse amor e desse cuidado do Senhor, então você pode agir com esse amor e esse cuidado para aqueles que estão ao seu redor. Seja sua esposa, seus filhos, colegas de trabalho, alunos, professores, irmãos na fé, para que Deus seja glorificado em tudo e em todos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos perdoe. Deus nos dê graça para darmos passos maiores daqui para frente, como receptáculos e como aqueles que espalham o amor, da misericórdia e da graça do Senhor uns para com os outros. Vamos celebrar o amor do nosso Salvador. Vamos viver esse amor. Vamos encarnar esse amor na vida dos nossos irmãos. Vamos orar. Pai Santo, nós nos colocamos diante do Senhor e reconhecemos, ó Deus, que há pecado em nós, ó Deus. Reconhecemos que sim, é comum que às vezes nós nos sentamos aqui e falamos: olha, que bom que tal pessoa está ouvindo essa palavra. Porque julgamos que talvez para ela seja mais importante do que para nós mesmos. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Se o Senhor nos trouxe aqui essa noite, se o Senhor pela sua misericórdia arranjou toda a nossa vinda até este lugar, é porque essa palavra serve para mim. Ó Deus, abra o nosso coração para entender essas coisas. Abra o nosso coração, ó Deus, para receber a sua palavra e nos humilhar diante do Senhor com ela. E pedindo perdão, ó Deus, agirmos agora de forma a glorificar o teu nome com aquilo que fazemos aos nossos irmãos. Então, Deus, dá-nos práticas de amor. Dá-nos, ó Deus, um olhar de amor um para com o outro. Dá-nos palavras de amor um para com o outro. Dá-nos, ó Deus, o abraço apertado do teu amor um para com o outro, ó Deus. Dá-nos o zelo, a compaixão, a misericórdia, ó Deus, que recebemos do Senhor, sendo assim espalhada aos nossos irmãos, ó Deus, dá-nos todas essas coisas. Ensina-nos a viver essas coisas, ó Pai, com as pessoas e para as pessoas ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Fortaleça-nos, ó Deus, em graça e faz-nos cada dia mais parecidos com o Teu Filho amado Jesus, para que o Teu nome seja exaltado através de nossas vidas, através dos nossos pensamentos, ó Deus, através dos nossos olhares, através da nossa fala, do nosso agir, ó Pai, em tudo que o Senhor seja glorificado e que seja manifestado a glória do nosso Salvador, de quem nós somos embaixadores. Ajuda-nos, Senhor, educa-nos, Senhor, ensina-nos, ó Pai, e perdoa-nos, ó Deus. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.